E aí pessoal, domingão, e agora a gente vai iniciar o estudo da matéria de matemática. Deixei ela para o final, tá? Porque, como a maioria do pessoal, eu também não gosto de matemática. Mas a gente precisa estudar porque é dela que a gente pode tirar aí alguns pontos preciosos para estar com a nossa aprovação na mão, certo? Beleza. Talvez, né, só salientando para vocês, talvez tenha algumas coisas aqui que não tenham no edital do concurso que vocês estejam estudando, porque cada exigência, né, cada organizadora monta o seu edital de uma forma. Eu estou me baseando aqui para um edital de ensino médio que eu estou estudando para oficial administrativo, né, um saláriozinho aí até que razoável e de acordo com o que eles estão pedindo, né. Bom, se faltar alguma coisa no transcorrer aí da vida, a gente vai adaptando, né? Eu vou estudar para outros concursos de nível superior, e aí conforme for mudando as exigências dos editais, a gente vai gravando mais vídeo, tá? Bom, o edital que eu estou estudando, gente, a prova que eu estou estudando, ele pede, primeiro, em relação ao conjunto de números. Aquele negócio chato que você aprendeu lá no ensino fundamental, conjunto Q, conjunto Z, vários conjuntos. Só que nesse edital específico ele está pedindo o conjunto de números inteiros e os racionais. Certo? Números inteiros e números racionais. Bem, o que são números inteiros? São todos os números mais os seus respectivos opostos negativos. Tá? Então, por exemplo, você tem o número 0, certo? E o que vem depois do 0? Vem o 1, vem o 2, vem o 3 e tralalalaô, certo? E os seus respectivos negativos. Então, o que tem antes do 0? A gente tem o menos 1, a gente tem o menos 2, a gente tem o menos 3 e tralalalaô, certo? Então, isso daqui corresponde ao conjunto dos números inteiros. Dentro dos números inteiros, gente, você tem também algumas outras classificações, por exemplo, os números inteiros não negativos, que aí seria daqui para frente, ou os números inteiros exceto os nulos, que aí é sem o zero, certo? Mas, basicamente, é isso aí. E os números racionais? Bom, os números racionais é um conjunto que engloba os números inteiros, tá? Números decimais infinitos. Quais são os números decimais? Aliás, os números decimais finitos, que tem fim. Então, por exemplo, vou chutar aqui o π. O π ele é infinito, então o π não dá certo. Vamos lá. 1,2735. Isso é um número decimal finito. Não tem mais continuação, acaba aqui. E é um número racional. Também os números decimais infinitos periódicos, que são esses. Ó. Quando você faz, às vezes, uma conta na calculadora, e fica assim, ó. Por exemplo, 12,050505 e infinitamente 0,5. E aí, no caso, a gente tem isso daqui também, chama de dízima periódica, tá? Bom, vale lembrar também, gente, que às vezes os números racionais, eles também vão poder ser frações, certo? Por quê? Porque se você tem uma fração assim, ó, 1 por 3, 1/3. 1/3, se você for calcular 1 dividido por 3, você vai ter
0,33333 e 3. Uma dízima periódica, uma fração também pode ser um número racional. Beleza? Então é com base nessas informações que vão nortear ali as operações matemáticas que a gente vai realizar, no caso eu vou realizar, em relação a esta prova, tá? Beleza. Bom, isso posto, gente, quais são as 4 operações matemáticas? O mais, o menos, o vezes, que é um ponto, e o dividir, que é o 2 pontos. Mas a gente só tem essas operações? Não. A gente tem as operações de potenciação e a de radiciação. Então, o mais é o contrário do menos, o vezes é o contrário do dividir, e a potenciação é o diferente, né? O contrário da radiciação, certo? Só que nesse edital que a gente está estudando, esse nego aqui, ó, a gente não vai falar dele. Talvez em outra oportunidade a gente vá falar. Então a gente vai usar números inteiros e números racionais para fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão e potenciação. Certo? Beleza. Todo mundo sabe o que é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então eu não vou me ater muito nisso não. Claro que tem aqueles negócios de mais com mais com menos, isso a gente vai ver. Mas eu vou dar um carinho aqui especial para a potenciação, porque eu acredito que seja o mais pitoresco, né? Para a gente poder falar. Então vamos lá. Potenciação. Pode estar assim, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta, elevado à quinta e o que for mais possível, tá? E quando a gente fala assim, ó, por exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque eu não estou vendo, aí, 2 elevado à sexta potência. O que a gente está querendo dizer com isso? Que é 2 vezes 6? Não. Que na verdade, já vamos direto ao assunto, né? Não vamos enrolar muito. 2 à sexta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Se fosse 2 aqui, era 2 vezes. 3, 3 vezes. E assim em diante. Certo? Então vamos lá. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vamos fazer mais uma aqui. Ó. 4 elevado ao quadrado. Então é 4 vezes 4, que dá 16. Certo? 5 elevado ao cubo. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Que vai ser a moto que eu vou comprar logo aí. Uma 125. Bom, então, gente, para que eu expliquei isso aqui para vocês em relação à potenciação? Porque, às vezes, dá o branco na prova e você não tem noção. Putz, como é que era isso mesmo? Então, eu gosto de esmiuçar para quê? Para você estruturar na sua cabeça. Quando você vê uma coisa dessa, você já imaginar uma coisa dessa.
que assim, claro, é muito longo, mas fica mais fácil de você entender a lógica da coisa. Certo? Beleza. Deixa eu olhar aqui se tem tempo. Temos mais 10 minutos. Então dá para falar bastante. Bom, temos aqui também alguns casos sobre potenciação. Certo? Seria como se fosse exceções àquela regra que eu falei para vocês. Então, por exemplo, todo número, vou usar aqui uma variável x, tá? Elevado a 0 é igual a 1. Então, sempre tenham isso em mente. Então, ó, 2 elevado a 0 é 1. 100 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. E todo número diferente de 0 elevado a 1 é o próprio número. Por exemplo, x elevado a 1 é 1. Porque eu não falei que, por exemplo, ao quadrado não é x vezes x? X elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. E 1000 elevado a 1 é 1000. Certo? Beleza. Umas regrinhas aí. Isso aqui é bom vocês entenderem. Por quê? O 0 é porque todo número elevado a 0 é 1 mesmo. E às vezes tem contas que você vai fazer, que por exemplo tem o 3. Por exemplo, 3 mais 2 ao quadrado. E aí você vai ter que trabalhar primeiro em relação aos expoentes, que é o que está em cima. E aí você tem que lembrar que aqui tem um número 1, para você poder trabalhar nos expoentes. Tá? Beleza. Bom, e a última regra também é muito tranquila. É o último caso sobre potenciação, que é este. Último não, ainda tem mais dois, desculpa. O do zero. O zero elevado a qualquer coisa, ele vai ser o zero, porque 0 vezes 0 é 0. Pode ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, milhões de vezes que o expoente está mandando você multiplicar, e vai continuar sendo 0 o resultado. Tá? Beleza. E agora tem uma outra regra, que é sobre o negativo. Tá? Números negativos. Ó, base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Então vamos lá. Já dá até para explicar aquele negócio de mais ou menos para vocês. Vou fazer o de com expoente ímpar e com expoente par. Esse negócio de ímpar e par não é muito legal, você não entende muito a lógica da coisa. Mas vamos lá, vai. Menos 3 elevado à terceira. E, por exemplo, menos 3 elevado a 2 ao cubo. O resultado do ímpar sempre vai ser negativo. E o do par sempre positivo. Mas, poxa, isso aí é uma regra, mas eu não sei o porquê da regra. É isso que eu não gosto. Então eu vou passar para vocês a razão de ser das coisas, tá? Ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Certo? E aqui, menos 3 vezes menos 3. Por que quando é expoente ímpar, o resultado de potência negativa é negativa, e quando é par, o resultado de potência negativa dá positivo o resultado? Bom, é só você fazer assim, ó.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. Beleza. Aí você vai fazer aquele joguete do mais com mais com menos, tralalala. Ó. Menos com menos, a regra diz que menos com menos é igual a mais. E menos com mais é igual a menos. Isso é uma regrinha no começo. Tá? Então, ó, essa regrinha aqui, ó, em relação a multiplicação, que é o pontinho, e em relação à divisão. Quando você está somando ou subtraindo, a regra é outra. Mas beleza. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. Aí, ó, menos com menos é mais. E mais com menos, que é esse que está aqui, é menos. Então aqui vai ficar o menos. Por isso que o expoente ímpar sempre vai dar negativo, o resultado. E o expoente par? Menos com o menos dá o quê? Mais. E aí o mais vem para cá. Mais 9. Certo? Entendida a lógica? Beleza. Bom, e quando a gente vai fazer potenciação com frações? A gente vai ver agora, se houver tempo hábil. Vamos ver. Temos mais 4 minutos, mais ou menos. Então, vamos lá. Ó, potenciação com frações. Como é que a gente resolve isso, gente? Está começando a entornar mais o caldo, né? Então vamos lá. Por exemplo, a potência aqui, 1/2. Certo? E essa potência, ela está elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Quando você tiver essa situação, gente, é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E aí você vai ter aqui 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então você vai usar a potência em cada item da fração. Certo? Beleza. Vamos fazer mais uma aqui, ó. 2 elevado à quinta. Não, aliás, 2/5, perdão. E eles estão elevados ao cubo. Certo? Seria 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. Que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E aqui, dependendo da possibilidade, você também pode simplificar. Certo? Perfeito. Bom, agora vamos para mais uma possibilidade aqui da potência. Vamos ver se tem tempo. Tem 20 minutos. Ainda dá tempo de falar mais um tanto. Certo. Bom, quando o expoente é um número negativo, invertemos a base e mudamos o sinal do expoente para positivo. Então é assim, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, potência de expoente negativo. Vamos pôr aqui. Potência de expoente negativo. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que, por exemplo, você tem aqui o 2
elevado a menos 4. Tem a possibilidade também de o expoente estar negativo, não só o quociente aqui, tá? Beleza. Nesse caso, qual a regra que deve ser aplicada para resolver a situação? Você vai inverter o número que está sendo elevado, tá? Então, ó, é 2. A gente sabe que sempre embaixo de cada número tem o número 1. Não é isso? Beleza. Então, é 2. É 2 sobre 1. Então, é a mesma coisa que você faz aqui. Você inverte ele. Fica 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aí você troca aqui de menos e aqui fica mais 4. Ou 4 só. Certo? E aí você vai continuar que nem a gente estava vendo aí anteriormente. Fica 1 sobre 4, 1 elevado à quarta sobre 2 elevado à quarta. Que vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então o resultado dessa potência aqui, ó, elevada negativa, vai ser 1/16 avos. Certo? Beleza. Temos aqui um exemplo também que eu vou passar para vocês em relação a isso, que é legal. Que a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Então vamos lá. Ó. Se for aqui, ó, os dois negativos, menos 3 elevado a menos 2. A gente vai manter a regra, tá? Só que esse sinal de menos não muda. Então fica menos 1/3 elevado a 2 positivo. Quando a gente inverte, o sinal aqui muda. Feito. E aí, o que a gente faz? Vai ser menos 1/3 e cada item elevado a 2. Positivo. Que vai dar, ó, 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 3, 9. E aí você vai me perguntar, tá, mas e o menos? Lembra que eu falei para vocês que elevado a número par, o resultado fica positivo? Então esse menos ele cai por terra. Por quê? Fica 1 vezes 1, menos 1 vezes menos com menos é mais. E menos 3 vezes menos 3 dá 9, menos com menos é mais. Beleza? Certinho. Vamos para mais um outro aqui. Quando você já tem uma fração, 1/4 elevado a menos 5. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que como aqui já está assim, a gente vai virar e vai ficar só o número 4 elevado a quinta. Porque ficou positivo. E aí é só fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 1024. Certo? Beleza. Bom, vamos lá. Uma importante aplicação da potenciação é a notação científica, usada para expressar valores muito grandes ou muito pequenos. A notação é usada por cientistas como astrônomos, físicos, blá 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 blá. Certo? Então, por exemplo, às vezes, o cientista, claro que eu não sei se isso vai cair na prova de vocês, né, e nem na minha, mas não custa a gente falar. Se o cientista ele está falando, por exemplo, de um valor de distância e de uma estrela, enfim, em relação a 6.120.000 quilômetros de distância, a gente pode representar isso aqui dessa forma: 6,12
vezes, que é a bolinha, 10 à sexta potência. Certo? Por que 10 à sexta potência? Vamos lá. É como se fosse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vai até 6 vezes. Então, quantos zeros você vai ter? 6 zeros. Então, na verdade, o que você tem aqui ó, é 6,12 vezes no pontinho, perdão, vezes 1 do 10 e mais 6 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Você multiplicando 6,12 por 1 milhão, vai dar o quê? Vai dar esse valor aqui. Então é só para você ter uma ideia aí, às vezes pode ter na prova uma coisa parecida como essa, é só você entender que é a quantidade de zeros e o 1 vai na frente, certo? Se for um 100, né, a gente põe um 100. E que é para resumir o valor, né? Pode ser também em questão de números decimais, né? Então, por exemplo, ó, 0,00012. A gente pode representar ele como por 1,2 vezes 10 elevado a menos quarto. O que quer dizer isso? Que seriam 4 zeros para, em vez de ser para trás os 4 zeros são na frente. Então você põe aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 1. Certo? E uma vírgula. Uma vírgula aqui. E aí você multiplicando isso pelo 1,2, você vai ter este número aqui de cima. Que, por consequência, é esse número aqui. Então, na verdade, é só uma forma de resumir. É só uma forma de resumir um número muito grande numa expressãozinha ali mais curta. Beleza? Bom, então isso posto, gente, a gente terminou potenciação, tá? E no próximo bloco aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre expressões numéricas, tá? Então, só um momento e daqui a pouco a gente tá de volta.